Você pode até não perceber, mas há marcas invisíveis sobre sua vida que não vêm do mundo, vêm de Deus. E é por isso que as batalhas são mais intensas. É por isso que certas portas se fecham. É por isso que, mesmo tentando viver como todo mundo, você não consegue se encaixar. Muitas mulheres andam pela vida se sentindo pequenas, esquecidas, comuns. Mas a verdade espiritual é que você foi escolhida por Deus. E isso não é romantismo religioso. É um chamado sagrado. É uma marca eterna. Ignorar isso é desperdiçar um propósito divino que o céu confiou a você. Hoje, eu quero te convidar a abrir os olhos e enxergar o que o inferno já sabe. Você é uma mulher marcada por Deus. E chegou a hora de viver como alguém que carrega o favor, o peso e a missão de uma escolhida. Prepare o seu coração, porque o Espírito Santo vai falar com você agora. Primeiro sinal, quando o céu te escolhe no silêncio, o chamado invisível de Deus. Há momentos em que o céu sussurra sobre a terra e ninguém percebe. Não há clarões, não há multidões, não há palmas nem anúncios, mas no mundo espiritual, uma escolha é feita. E muitas vezes quem foi escolhida nem sequer sabe. É assim que Deus trabalha. Ele não escolhe com base na aparência, na fama ou nas evidências humanas. Ele sonda corações. Ele visita histórias silenciosas. Ele enxerga aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. E é nesse cenário que nasce o primeiro sinal de uma mulher escolhida, o chamado invisível, feito no silêncio da sua caminhada. Você pode pensar que é apenas mais uma. Pode olhar para a sua vida e ver limitações, fraquezas, dores não resolvidas, cicatrizes antigas. Pode ter crescido em um lar disfuncional. Pode ter vivido rejeição, abandono, falta de reconhecimento. Mas o céu não precisa de ambientes perfeitos para levantar alguém. Deus não procura os que estão prontos. Ele prepara os que ele escolhe. Maria, mãe de Jesus, estava em Nazaré. Um lugar comum, uma vida comum. Uma jovem virgem prometida em casamento. Ninguém sabia o nome dela fora de sua vila. Ninguém a considerava uma mulher de destaque. Mas Deus a havia visto antes de todos. E quando chegou o tempo determinado, o anjo foi enviado, não a um palácio, não ao templo, mas a uma casa humilde, a um lugar esquecido, a uma mulher silenciosa. Lucas 1 nos mostra isso com clareza. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor está contigo. Aquela saudação mudou tudo, não porque Maria era perfeita, mas porque ela havia sido separada, favorecida, escolhida. O céu tinha um plano e a voz divina se manifestou onde ninguém esperava. O mesmo acontece hoje. Há mulheres vivendo lutas silenciosas, acreditando que não têm importância espiritual, que oram, mas acham que suas orações não passam do teto, que jejuam, mas não veem mudança aparente, que servem, mas permanecem no anonimato. Mas o céu sabe o seu nome. O céu conhece a sua entrega. O céu está acompanhando cada passo que você dá, mesmo quando ninguém aplaude. Muitos pensam que a escolha de Deus virá acompanhada de sinais visíveis e manifestações estrondosas. Mas as maiores escolhas de Deus são reveladas no secreto. É no quarto fechado. É na madrugada de oração. É na fidelidade escondida, é na perseverança silenciosa. É ali que Deus encontra aquelas que Ele pode confiar algo eterno. Se você tem vivido esse silêncio, esse anonimato espiritual, não se engane. Pode ser exatamente aí que Deus está te chamando, porque Ele sonda o coração. Ele vê o joelho dobrado quando ninguém mais vê. Ele escuta aquele sim sussurrado em meio às lágrimas. Ele reconhece quando uma alma diz, eis-me aqui, mesmo que ninguém me veja. O chamado invisível não é fraco, é poderoso. É esse chamado que forma mulheres profundas, que edifica uma fé que não depende de reconhecimento, que fortalece uma intimidade com Deus que não precisa de plateia.
O céu não precisa de holofotes para fazer nascer um propósito. Maria não pediu para ser escolhida. Ela apenas viveu com um coração disposto. E é isso que Deus procura. Mulheres dispostas. Mulheres que não se corrompem com as ofertas do mundo. Mulheres que preferem a presença de Deus ao aplauso dos homens. Mulheres que preferem ser fiéis no pouco, mesmo que ninguém veja. Porque no tempo certo, o céu se manifesta. E quando o céu se manifesta, tudo muda. Maria não ganhou fama imediata, ela ganhou responsabilidade. Ela carregaria o Salvador do mundo em seu ventre. Não uma medalha, mas uma missão. E é isso que muitos esquecem. Ser escolhida não é sobre ter status, é sobre carregar o que é sagrado. Há mulheres que carregam promessas em silêncio, que têm algo de Deus plantado em seu interior, como uma semente. E mesmo que o mundo diga que nada está acontecendo, Deus sabe o que está germinando por dentro. O chamado invisível é assim, cresce no secreto, cresce sem barulho, mas chega o dia em que ele floresce. E quando floresce, ninguém poderá negar. Não despreze o silêncio que te cerca. Não subestime os momentos em que você sente que está sozinha. Pode ser justamente nesse tempo que o céu está construindo sua identidade de escolhida. Pode ser nesse tempo que Deus está te preparando para algo que seus olhos ainda não conseguem ver. Lembre-se de que o anjo não veio para Maria depois que ela provou algo. Ele veio antes. O favor veio primeiro. A escolha foi soberana, e a resposta de Maria foi a resposta de toda mulher que entende que foi chamada. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Esse é o coração que Deus procura. Não o coração que exige explicações, mas o que se submete com fé. Não o coração que grita por visibilidade, mas o que se alegra em servir. Não o coração que busca aplausos, mas o que deseja cumprir o propósito. Se você sente que há algo em sua vida que não se encaixa, se há uma inquietação interior que te acompanha, se há uma sensibilidade espiritual que você não consegue explicar, não ignore. Talvez esse seja o eco do céu chamando você. Talvez você esteja vivendo o primeiro sinal. O momento em que Deus te visita no silêncio da tua história. E é exatamente nesse silêncio que nascem os maiores chamados. Porque é ali que a mulher é moldada. É ali que ela aprende a ouvir a voz de Deus acima das vozes do mundo. É ali que a identidade celestial é forjada. Você não precisa se provar. Você só precisa estar pronta para dizer, eis-me aqui. Porque quando Deus escolhe, Ele capacita, Ele sustenta, Ele honra e Ele cumpre tudo aquilo que prometeu. O céu não erra quando escolhe. E se Ele te escolheu, mesmo que você ainda não perceba, isso será revelado. E a história não será mais a mesma, porque uma mulher escolhida por Deus carrega algo que nenhuma força na terra pode parar. Segundo sinal, lutas que revelam identidade. Por que as mulheres escolhidas enfrentam tantas provações? Nem toda dor é punição. Nem toda lágrima é sinal de derrota. Há lutas que não vêm para destruir, mas para revelar. Há feridas que não são acidentes do acaso, mas marcas de um processo que o céu permitiu. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas chama, Ele molda. E esse processo de moldura, quase sempre, passa pelo fogo das provações. É ali, no calor das dificuldades, que a identidade de uma mulher escolhida começa a ser forjada. A maioria pensa que, se foi realmente chamada por Deus, sua vida será leve, suas batalhas serão poucas e seus caminhos serão fáceis. Mas a Escritura nos mostra outro cenário. Os escolhidos são testados. São confrontados com as limitações humanas, com a espera, com a incompreensão. E não é porque Deus os esqueceu, mas porque Ele os ama o suficiente para não deixá-los despreparados para aquilo que virá.
A história de Ana, a mãe do profeta Samuel, nos mostra esse princípio com clareza. Ela era estéril. Em um tempo em que a maternidade era um símbolo de honra, Ana carregava o peso da vergonha. Não bastava a dor íntima. Ela ainda era provocada constantemente por Penina, a outra mulher de Eucana, que tinha filhos, e zombava da esterilidade de Ana. Ela orava, chorava, jejuava, e nada acontecia. Ano após ano, ela subia ao templo e voltava com as mãos vazias. Mas o que ninguém via era que aquela dor estava forjando algo dentro dela. A rejeição estava construindo uma fé que não dependia de circunstâncias. A incompreensão a levava para mais perto do altar. As lágrimas se tornavam sementes invisíveis de um mover que o céu estava preparando. O que parecia abandono era, na verdade, um alinhamento com um tempo específico de Deus. E esse é o padrão espiritual que muitos não compreendem. A mulher escolhida enfrentará provações que outras não enfrentam. Suas dores parecem mais agudas, suas esperas parecem mais longas, suas batalhas parecem mais injustas. Mas é porque o que Deus está colocando dentro dela não é comum. E aquilo que não é comum não pode ser formado de forma superficial. A dor lapida, a espera ensina, a humilhação purifica as intenções. Quando tudo o que sobra é Deus, a alma aprende a confiar não no que vê, mas no que crê. E é esse tipo de fé que Deus busca em uma mulher escolhida. Fé que não depende de recompensas imediatas, mas permanece firme mesmo quando não há resposta. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece contrário, em que suas orações parecem não ter retorno, em que o silêncio de Deus pesa mais que o barulho do mundo, em que até aqueles que deviam te apoiar não te compreendem. Mas isso não significa que você foi esquecida. Pode significar exatamente o oposto. Você está em processo, e o processo não é para te envergonhar, mas para te preparar. Porque Deus não entrega promessas a corações imaturos. Ele espera o tempo certo. Ele permite que você passe por desertos não para te castigar, mas para te amadurecer. Ele usa cada lágrima como ferramenta de edificação. E quando você menos esperar, perceberá que tudo aquilo que te feriu também te fortaleceu. É fácil admirar mulheres que hoje vivem propósitos grandiosos. Difícil é perceber o caminho que as levou até lá. Antes de Esther se tornar rainha, ela foi órfã e criada longe dos privilégios. Antes de Maria carregar o Salvador no ventre, ela enfrentou o risco da vergonha pública por estar grávida antes do casamento. Antes de Ana consagrar Samuel no altar, ela suportou anos de zombarias. Todas elas passaram por fases em que pareciam esquecidas, mas na verdade estavam sendo preparadas. E essa é a chave. O processo é o berço da identidade. Deus não forma mulheres escolhidas nos momentos de glória, mas nos momentos de dor, porque é na dor que a verdadeira essência é revelada. É na dor que a dependência de Deus se aprofunda. É na dor que o orgulho morre e o caráter se fortalece. Você não é fraca por sentir. Você não é menos escolhida por sofrer. Você não está atrasada porque ainda não viu tudo acontecer. Muitas vezes, o mover de Deus é invisível aos olhos humanos. Ele está construindo em silêncio. Ele está alinhando pessoas, tempos, cenários. E quando tudo estiver pronto, Ele agirá. Até lá, a mulher escolhida caminha pela fé, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem explicações, mesmo quando os outros dizem que ela deveria desistir. Porque no fundo, ela sabe, há algo maior sendo formado. Há algo eterno sendo preparado. E quando Deus cumpre, Ele faz valer cada minuto de espera. A história de Ana muda no dia em que ela se entrega completamente no altar. Ela ora com tal intensidade que o sacerdote Eli pensa que ela está embriagada. Mas ela não está fora de si. Ela está no seu momento mais verdadeiro. Ela está entregando tudo, inclusive aquilo que mais deseja.
E é ali, naquele lugar de rendição, que o céu se move. Pouco tempo depois, Ana concebe Samuel e cumpre sua promessa. Entrega o menino para servir a Deus. A mulher que foi humilhada se torna mãe de um dos maiores profetas da história. Mas antes disso, ela precisou ser ferida, precisou ser moldada, precisou passar pelo processo que revela quem de fato ela era. Uma mulher separada por Deus para um propósito eterno. As provações não são castigo, são caminhos. E nesses caminhos, Deus revela quem realmente somos. Ele nos mostra que nossa identidade não está nas circunstâncias, mas na escolha dele. Ele nos leva a perceber que há força onde pensávamos ter fraqueza, que há propósito onde só víamos dor, que há futuro onde só enxergávamos fim. Se hoje você está em meio a uma luta que parece não ter sentido, não desista. Continue caminhando, continue crendo, porque Deus não terminou. Ele está usando cada momento para forjar uma mulher que será capaz de carregar aquilo que outros não conseguem. Não porque você é melhor, mas porque você foi escolhida para algo específico. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você olhará para trás e entenderá que nenhuma lágrima foi desperdiçada, que nenhuma noite foi em vão, que nenhum silêncio foi um abandono. Foi tudo parte do plano. Um plano que está te revelando, passo a passo, a identidade que o céu sempre soube que era sua. Terceiro sinal: quando sua presença incomoda o ambiente, o peso espiritual de uma mulher escolhida. Há presenças que não pedem atenção, mas atraem olhares. Há pessoas que não falam muito, mas carregam algo que incomoda. E isso não tem nada a ver com comportamento, aparência ou carisma humano. Tem a ver com algo invisível, um peso espiritual, um perfume celestial, uma luz que se acende sem permissão. Quando Deus marca alguém, essa marca não pode ser escondida. Mesmo quando a pessoa ainda não entende o que carrega, o mundo espiritual já reconhece. E quando isso acontece, reações começam a surgir. Reações que não fazem sentido para quem as recebe, mas fazem todo sentido no plano espiritual. Nem toda rejeição é fruto de erro, nem todo distanciamento das pessoas é resultado de falha. Muitas vezes, o que acontece é simples. Você foi escolhida e sua presença passa a ser um lembrete de algo que as trevas não suportam. Você não mudou o tom de voz, mas o ambiente ficou desconfortável. Você apenas entrou no lugar e conversas cessaram. Pessoas se afastaram. Outras começaram a tratar você com frieza sem motivo aparente. Não se assuste com isso. Isso não é pessoal. Isso é espiritual. José viveu isso. Um jovem, ainda imaturo, mas já portador de um sonho profético. Seus irmãos não conseguiam suportar a sua presença. E por quê? Porque o que havia sobre ele era maior do que a convivência humana podia suportar. Gênesis 37 revela que o ódio deles crescia não porque José fazia algo errado, mas porque ele carregava algo dentro de si que os outros não entendiam. Ele não precisava falar. O simples fato de existir como alguém escolhido já causava perturbação. O mesmo acontece com muitas mulheres de Deus. Elas não são arrogantes, não se acham superiores, mas há algo sobre elas que incomoda. Uma postura, uma convicção, uma firmeza silenciosa, uma pureza que confronta. Uma autoridade que brota sem ser forçada. E isso gera desconforto onde há superficialidade, onde há mentira, onde há inveja, onde há espírito contrário. A mulher marcada por Deus carrega uma atmosfera, e essa atmosfera denuncia tudo o que é falso. Por isso, muitas vezes, a mulher escolhida é isolada. Ela é excluída de rodas. Ela é evitada em reuniões. Ela é mal interpretada. Não porque ela faz algo errado, mas porque sua luz revela sombras que os outros querem esconder.
E onde há luz verdadeira, as trevas se agitam, porque a luz nunca negocia com a escuridão. Ela apenas brilha, e ao brilhar, expõe. Esse peso espiritual não é algo que se conquista com esforço humano. Ele é resultado de uma caminhada profunda com Deus. Ele vem da intimidade, da obediência, da entrega, e muitas vezes ele se manifesta antes mesmo que a mulher perceba o quanto já foi transformada. Ela apenas vive com o coração sincero, e Deus a veste com algo que os olhos não veem, mas os espíritos reconhecem. Por isso, você não deve estranhar quando certas portas se fecharem, quando certas amizades se distanciarem, quando certos ambientes parecerem hostis sem motivo. É o que acontece quando a luz encontra o engano. E isso não deve gerar culpa, deve gerar discernimento, porque quem é marcada por Deus não foi chamada para agradar a todos, foi chamada para refletir a glória dele. E esse reflexo, por mais silencioso que seja, é notado. A mulher que carrega essa marca pode estar calada, mas sua presença já prega. Ela pode estar quieta, mas seus olhos comunicam vida. Ela pode não dizer uma palavra, mas seu espírito emana algo que mexe com tudo ao redor. Isso é o que acontece quando o Espírito de Deus está sobre alguém. E esse espírito não passa despercebido. Mas junto com essa presença vem também um chamado à responsabilidade. Porque não se pode carregar o nome de Deus de qualquer maneira. A mulher que incomoda o inferno precisa cuidar do seu interior, porque é fácil provocar reações espirituais quando se é luz. Difícil é manter o brilho quando o coração está cansado, ferido ou inclinado a retribuir o mal com o mal. Por isso, o segredo não está apenas em reconhecer o peso espiritual que carrega, mas em proteger o coração enquanto o carrega. Porque uma presença ungida precisa estar alinhada com um caráter moldado. Deus não unge vaidade. Ele unge corações rendidos. E se você tem provocado reações estranhas ao seu redor, não tente se esconder. Não tente se ajustar para ser aceita. Não apague sua luz para ser incluída. Continue firme, mas continue limpa por dentro. O mundo espiritual respeita quem carrega o nome de Deus com verdade. E quando essa verdade é vivida, ela não precisa ser explicada. Ela se impõe. Como foi com Jesus. Onde ele passava, os demônios gritavam. Onde ele entrava, os corações se agitavam. Ele não buscava confronto, mas o confronto vinha até ele. Porque a santidade sempre incomodará o que é impuro. Você não precisa pedir desculpas por ser quem Deus te fez, nem precisa se diminuir para ser aceita. A mulher escolhida não tem que caber onde Deus não a colocou. Se sua presença incomoda, talvez seja porque sua missão é exatamente essa: trazer luz a lugares que estavam há tempo demais nas trevas. E isso tem um custo. Mas esse custo é o selo da escolha. Não fuja dele. Não tente suavizar o que Deus fez para ser forte. A mulher marcada por Deus não é um adorno. Ela é um instrumento. E instrumentos não agradam a todos, mas eles cumprem propósito. E esse é o seu foco. Não é ser popular. É ser útil no reino. Não é ser vista por todos. É ser conhecida por Deus. Não é ser celebrada por muitos, é ser obediente ao que Ele chamou você para ser. O peso espiritual que você carrega não é para te esmagar, é para te estabelecer. Ele não é um fardo, é uma honra, mas é uma honra que exige firmeza, porque quanto maior a luz, maior será a resistência, mas maior também será a glória que ela revela. Se sua presença tem incomodado, não recue. Mas também não se encha de orgulho. Use isso como lembrete de que você precisa permanecer em vigilância, porque o inimigo não ataca quem está no chão. Ele ataca quem está em posição de ameaça para o seu reino. E se você incomoda, é porque há algo de Deus operando em você. Viva com sabedoria, ande com temor e continue sendo o que o céu te chamou para ser, uma mulher marcada pela presença. Uma mulher que, mesmo sem dizer, já anuncia.
Uma mulher que, mesmo sem levantar a voz, já carrega autoridade, porque quando o Espírito de Deus repousa sobre alguém, nenhuma força da terra pode ignorar, nem o inferno pode impedir, e tudo o que resta é o reino de Deus se manifestando através da sua vida. Quarto sinal, o clamor que muda destinos. Quando suas orações carregam autoridade invisível, há momentos em que ninguém ouve sua voz, mas o céu escuta tudo. Você se ajoelha em silêncio, talvez com lágrimas nos olhos, talvez com um coração pesado, talvez sentindo que está apenas repetindo palavras antigas, mas algo invisível começa a se mover. O mundo não vê, as pessoas ao redor não notam, mas nas regiões celestiais há guerra. E sua oração é a espada que rompe cadeias, é o fogo que consome muralhas, é o clamor que vira destinos. A mulher escolhida por Deus carrega, muitas vezes sem perceber, uma autoridade que não se mede pelo volume da sua voz, mas pela profundidade da sua entrega. Não importa se ela é vista como fraca ou comum. Quando ela dobra os joelhos, o inferno se cala. Quando ela fala com Deus, a eternidade escuta. E é nesse lugar secreto, onde ninguém aplaude e ninguém reconhece, que as maiores batalhas são vencidas. O livro de Esther é um testemunho desse poder. Ela não era profetisa, não era líder religiosa, não era conhecida como mulher de oração. Era rainha, sim, mas uma rainha judia em um império pagão, cercada de riscos e ameaças. Quando seu povo se viu diante da destruição, ela não teve armas, exércitos, nem palavras públicas. Teve jejum, teve oração, teve intercessão. Ela entrou no lugar secreto. E foi ali, sem alarde, sem palco, que Deus começou a virar o cenário de uma nação inteira. O inimigo sempre subestima o poder da mulher que ora. Ele espera confronto externo, ele espera rebelião, barulho, agitação, mas o céu trabalha diferente. Deus pega o escondido para confundir o evidente. Pega o que parece pequeno para derrubar o que se acha invencível. E quando uma mulher se posiciona em oração com um coração limpo e rendido, não há decreto maligno que permaneça de pé. Esther não intercedeu com arrogância, ela não exigiu, ela se prostrou. E é isso que diferencia a mulher que tem autoridade. Ela não busca controlar Deus, ela se submete a Ele. Ela entende que sua força não está em manipular o céu, mas em se alinhar com a vontade do céu. Ela entra em oração não para impressionar, mas para se render. Hoje, muitas mulheres têm perdido a consciência desse poder. Têm achado que suas orações não fazem diferença. Têm acreditado na mentira de que seus clamores são frágeis demais para mudar alguma coisa. Têm se calado porque acham que não são boas o suficiente para serem ouvidas. Mas Deus não responde performance, Ele responde fé. E fé não precisa de plateia. Cada vez que você orou por um filho sem saber onde ele estava, Deus ouviu. Cada vez que você se levantou pela madrugada, mesmo cansada, para apresentar sua casa diante de Deus, o céu registrou. Cada oração feita com sinceridade, ainda que curta, ainda que repetida, ainda que sem palavras bonitas, carregava uma chama invisível. E é essa chama que queima o que o inimigo construiu em segredo. O céu se movimenta quando uma mulher escolhida ora com o coração entregue. Porque não é sobre saber orar bem, é sobre orar com verdade. E se há algo que move o coração de Deus, é a verdade. A oração de uma mulher verdadeira, quebrantada, sem máscaras, rasga os céus. Ela não precisa gritar. Ela só precisa crer. E quando ela crê, suas palavras se tornam setas no mundo espiritual. Talvez você nunca tenha percebido, mas muitos livramentos aconteceram na sua casa por causa das orações que você fez. Muitos perigos foram desviados. Muitas doenças foram curadas. Muitos lares não se destruíram porque você escolheu se calar diante dos homens para falar com Deus.
Você pensou que estava sozinha, mas cada vez que você orava, os anjos recebiam ordens e o reino de Deus avançava um pouco mais. Mas o desafio é continuar crendo quando nada muda no imediato. A oração da mulher escolhida muitas vezes não recebe respostas visíveis no tempo que ela espera. E é aí que o inimigo tenta sussurrar: você está perdendo tempo. Mas toda oração feita em fé permanece viva diante de Deus. Nenhuma se perde, nenhuma é ignorada. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, o céu está trabalhando. O próprio Jesus, no Getsêmani, nos ensinou esse princípio. Ele suou sangue, clamou com angústia, e mesmo sendo o Filho de Deus, não foi poupado da cruz, mas foi fortalecido para suportá-la. Há orações que não removem o fardo, mas te dão força para carregá-lo. Há clamores que não mudam a situação de fora, mas mudam você por dentro. Porque a oração não é só uma arma contra o mal, é um lugar de encontro com Deus. Por isso, não despreze sua vida de oração, mesmo que você se sinta fraca, mesmo que ache que não sabe as palavras certas, mesmo que esteja orando as mesmas coisas há anos. Cada momento que você dedica a estar com Deus em oração, constrói algo eterno. Você pode não ver hoje, mas há promessas sendo liberadas, há planos sendo alinhados, há milagres sendo preparados. E não é por causa de quem você é aos olhos dos outros, mas por quem você é aos olhos de Deus. Ele te separou, Ele te escolheu, e Ele te confiou essa autoridade invisível de interceder, de clamar, de abrir caminhos espirituais para a sua casa, sua geração, seu povo. Nunca subestime uma mulher que ora. Nunca ache que ela está apenas falando com o vento, porque toda vez que ela dobra os joelhos, o inferno se encolhe. Toda vez que ela clama, o céu se inclina. E toda vez que ela se coloca na brecha, como diz Ezequiel, Deus encontra nela o que não achou em mais ninguém. Alguém disposto a lutar de joelhos. O mundo não aplaude quem ora, mas o céu honra. E no tempo certo, o que foi pedido em secreto será respondido de maneira visível. Não por mérito humano, mas por fidelidade divina. Porque Deus ouve quem ora com o coração inteiro. Você pode não carregar títulos, mas carrega autoridade. Pode não ser conhecida na terra, mas é conhecida no céu. E isso basta, porque enquanto você clama, destinos estão sendo transformados. E o céu já está se movendo. Quinto sinal. Quando a graça te sustenta além da tua capacidade, nem tudo o que te mantém de pé vem do que você entende. Há coisas que não têm explicação racional. Há dias em que você levanta sem ter motivos claros. Dias em que você sorri sem saber porquê. Dias em que a dor ainda está ali, a escassez ainda é real, os problemas não foram embora, mas algo dentro de você simplesmente não desiste. É como se uma força invisível segurasse sua alma. E é exatamente isso que está acontecendo. É a graça de Deus te sustentando além da tua capacidade. A mulher escolhida por Deus não é sustentada por recursos humanos. Ela não depende de estabilidade externa para permanecer firme. Ela é sustentada por uma graça que a cobre em silêncio. Enquanto muitos esperam que ela desmorone, que ela enlouqueça, que ela se renda à exaustão, ela continua caminhando, talvez arrastando os pés, talvez com lágrimas nos olhos. Mas ela não para, porque a força que a move não é dela, vem do alto. A história da viúva de Sarepta é um retrato perfeito disso. Uma mulher que não tinha nada, literalmente. Um punhado de farinha, um pouco de azeite. Uma refeição final planejada para si e seu filho, antes da morte certa. Mas é exatamente nesse cenário de esgotamento, nesse vale onde tudo parece perdido, que Deus envia um profeta. E com ele, uma palavra. A princípio, parece insensato. O profeta pede que ela use o último resto de alimento para fazer um bolo e entregá-lo a ele.
Como confiar quando tudo o que você tem parece insuficiente até para si mesma? Mas ali não era uma questão de comida, era uma questão de fé. Era o céu testando o coração de uma mulher para revelar o quanto ela podia carregar algo divino mesmo em meio à escassez. Ela obedece e o milagre acontece. A farinha não acaba, o azeite não falha, o sustento chega, não em abundância exagerada, mas em provisão contínua. Todos os dias o necessário estava ali. Não para encher celeiros, mas para manter vivos o chamado e a promessa. Porque a graça de Deus não é um espetáculo, é uma fidelidade discreta, mas constante. Ela chega no exato momento em que você pensa que vai cair. E talvez seja isso que você tem vivido. Você olha para dentro de si e não encontra forças suficientes para continuar. Não há dinheiro sobrando, não há apoio ao seu redor. Não há respostas claras para suas perguntas. E mesmo assim, você está aqui. Você ainda acredita. Você ainda serve. Você ainda ama. Você ainda intercede. Isso é graça. A mulher escolhida experimenta essa dimensão da graça com mais intensidade, porque seu caminho nem sempre é linear. Ela não recebe o que deseja no tempo que imagina. Muitas vezes, tudo ao redor diz que ela não vai suportar, mas ela suporta. Ela é moldada em um tipo de dependência que não pode ser produzida por fórmulas ou estratégias. É algo que nasce da dor, cresce na espera, floresce na entrega. Essa graça não é algo que se compra nem se conquista. Ela é presente, favor e merecido. Um tipo de socorro que não chega como relâmpago, mas como chuva mansa em terra seca. E quando essa graça entra, a alma respira. Não porque tudo mudou por fora, mas porque ela foi visitada por dentro. Há mulheres que atravessaram tempestades que ninguém suportaria, que enfrentaram abandonos, perdas, traições, injustiças, e ainda assim não foram destruídas. Não é porque são mais fortes, é porque foram sustentadas por uma força que não é delas. Há um mistério na resistência dessas mulheres. Um tipo de energia silenciosa que as ergue nos dias mais escuros. Esse mistério tem nome: graça. E essa graça não precisa ser sentida para ser real. Muitos esperam emoções, arrepios, sinais, mas ela opera mesmo quando não há sensação nenhuma. Ela trabalha nos bastidores da alma, fortalece quando tudo parece seco, levanta quando não há empurrão externo, alimenta quando a fome é mais do que física. Às vezes a mulher escolhida olha para trás e se pergunta como conseguiu chegar até aqui. E a resposta não está na sua inteligência, nem na sua fé perfeita, nem na ajuda dos outros. A resposta está em algo maior, invisível, eterno. Deus esteve com ela em cada passo, e foi a graça dele que a sustentou quando tudo parecia ruir. Esse tipo de sustento é reservado para quem foi separado. Deus não entrega esse favor a quem vive na superficialidade. Ele derrama sobre aqueles que ele conhece no secreto. Aqueles que, mesmo sem entender, continuam dizendo: "Eis-me aqui." Aqueles que não negam o nome dele, mesmo quando estão feridos. Aqueles que, em vez de fugir, se entregam mais. A mulher escolhida não precisa viver em abundância para ter paz, porque a paz dela não vem das circunstâncias. Vem da certeza de que, mesmo no pouco, Deus está presente. Vem do entendimento de que, mesmo quando nada parece dar certo, há um plano maior sendo costurado. A viúva de Sarepta não sabia que o simples gesto de obedecer ao profeta mudaria o rumo da sua casa. Ela não sabia que aquela pequena refeição abriria as portas para dias de milagre. Mas ela agiu com fé. E a fé, mesmo pequena, quando misturada à graça, se torna uma ponte entre o impossível e o real. Não subestime o que você tem hoje, ainda que seja pouco, ainda que seja frágil, ainda que pareça insuficiente. Deus não precisa de muito para fazer o sobrenatural. Ele só precisa de um coração disponível.
E se você chegou até aqui com o pouco que tem, prepare-se. O mesmo Deus que te sustentou até agora continuará te sustentando. Não para que você apenas sobreviva, mas para que cumpra tudo aquilo que Ele colocou sobre você. Você não chegou até aqui por acaso, nem por mérito, nem por sorte. Foi graça. E se foi graça que te trouxe até aqui, será graça que te levará até o fim. Mesmo quando você não entender, mesmo quando estiver cansada, mesmo quando não enxergar saída, ela estará lá, invisível, silenciosa, mas presente, como sempre esteve, como sempre estará, porque Deus nunca abandona quem Ele mesmo escolheu. Sexto sinal: quando a sua vida é usada como resposta para outros. Há momentos em que você está lidando com suas próprias dores, tentando entender seus próprios caminhos e, sem perceber, está sendo resposta para alguém que está à beira do abismo. Você não sente que está forte o suficiente, não sente que tem algo a oferecer, mas ainda assim, as pessoas se aproximam, pedem ajuda, buscam direção, e você, quase sem forças, abre a boca. E algo flui, um conselho certo, uma palavra que alivia, um abraço que restaura, uma escuta que renova. E tudo isso sem que você tenha se preparado, sem que tenha planejado. Isso é um sinal claro. Você foi escolhida para ser resposta, mesmo enquanto ainda espera por respostas. O agir de Deus raramente segue a lógica humana. Ele escolhe os improváveis, usa os frágeis, se revela nos pequenos gestos. Ele não espera você estar perfeita, completa, resolvida. Ele te usa no processo, porque a resposta que você carrega não depende da sua estabilidade, mas da presença dele em você. E essa presença não se manifesta só nos seus melhores dias. Às vezes, é no meio da sua própria crise que ele mais se revela aos outros através de você. Débora, em Juízes 4, não surgiu como protagonista porque quis. Ela não se promoveu. Ela não levantou bandeira alguma. Ela estava debaixo de uma palmeira, ouvindo e julgando o povo de Israel. Ela exercia sabedoria em tempos de caos. E foi ali, naquele lugar de escuta e discernimento, que Deus a levantou. Não como uma conselheira apenas, mas como voz de guerra, como direção profética, como resposta em um tempo de opressão. A mulher escolhida não se impõe, ela é reconhecida. As pessoas percebem nela algo diferente, não sabem explicar, mas confiam. E não é carisma, não é aparência, é graça. É autoridade que vem da caminhada com Deus. É a marca que o Espírito Santo deposita sobre aquelas que Ele quer usar, mesmo quando elas mesmas ainda estão lutando com seus desertos interiores. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você sente que ainda não venceu suas próprias batalhas, sente que ainda tem medos, traumas, dúvidas. Mas mesmo assim, Deus te posiciona. Pessoas vêm até você, situações te cercam. E mesmo sem se sentir pronta, você percebe que sua vida está servindo de apoio para alguém. Isso não é coincidência. Isso é propósito. Há algo sagrado nisso. Ser usada por Deus, enquanto ainda está sendo curada por Ele. Não é sobre estar perfeita. É sobre estar disponível. É sobre abrir espaço para que o Espírito fale mesmo em meio às suas limitações. A mulher escolhida aprende a se mover com sensibilidade, não com domínio. Ela sabe que não é sobre o que ela tem, mas sobre quem a habita. E isso exige discernimento, porque ser resposta não é sobre ter todas as soluções, é sobre saber ouvir, sobre oferecer presença, sobre interceder sem precisar ser vista, sobre estar onde outros fugiriam. Muitas vezes, ser resposta é permanecer firme num lugar onde ninguém entende por que você ainda está. Mas Deus sabe. Há vidas que estão sendo sustentadas pela sua presença silenciosa. Não são raras as vezes em que Deus usa as experiências mais dolorosas da sua vida como ferramentas para curar outros. O que você viveu no passado, aquela perda, aquela traição, aquele vale,
agora se torna o caminho pelo qual você compreende a dor alheia. Você não apenas ouve, você sente. Não apenas aconselha, você compartilha. E é isso que faz de você uma resposta verdadeira, porque suas palavras não vêm do alto de uma torre. Elas vêm de quem já passou pelo fogo. Você pode não perceber, mas aquela palavra que você diz num momento qualquer pode impedir alguém de desistir. Aquele versículo que você compartilhou sem pretensão pode ter sido exatamente o que alguém precisava para continuar. Aquela oração que você fez em segredo pode ter gerado livramentos que você nunca verá com seus olhos. A mulher escolhida não faz para ser vista, ela serve porque foi chamada. E não há recompensa maior do que saber que, mesmo em meio às suas próprias lutas, você está cumprindo um propósito eterno, que sua dor não foi em vão, que seu silêncio gerou sabedoria, que suas lágrimas produziram empatia, que Deus usou o que você viveu para que outros não se perdessem. Ser resposta exige renúncia, exige sensibilidade para perceber o que Deus quer fazer através de você, mesmo quando você preferia estar quieta. Exige coragem para abrir a boca quando tudo em você quer se calar. E exige fé para crer que, mesmo se sentindo pequena, você está sendo instrumento do céu. Não se compare. Não se sinta inferior. Não ache que você precisa ser como alguém que você admira para ser usada por Deus. Ele não procura cópias. Ele usa pessoas reais, com histórias reais, com cicatrizes reais. Ele se revela na sua humanidade. Ele manifesta sua glória através da sua vulnerabilidade. E é exatamente isso que faz de você uma resposta tão poderosa. Você não finge força, você compartilha dependência. A mulher que é resposta sabe que, às vezes, o maior presente que pode dar é sua escuta, é sua presença, é a paz que carrega, é o amor que transmite, não por obrigação, mas porque entendeu que o que Deus fez nela não pode ficar retido. Foi dado para ser multiplicado. Não ignore os sinais. Se você está sendo procurada por conselhos, se pessoas confiam em você, se sua presença muda o ambiente, se sua palavra traz esperança, isso não é por acaso. É porque há um derramar sobre a sua vida. Um derramar que não é ruidoso, mas eficaz. Que não precisa de palco, mas se manifesta onde há sede. Você pode estar no meio da guerra, mas Deus te usa como abrigo. Pode estar passando por perguntas sem respostas, mas mesmo assim ser resposta para outros. Isso não é peso. Isso é honra. E quanto mais você se esvazia, mais Ele te enche. Porque o que sustenta essa missão não é você, é Ele em você. Continue servindo, continue oferecendo o que o céu tem colocado em suas mãos. Ainda que seja pouco, ainda que seja simples, ainda que você se sinta despreparada. Há pessoas que verão Deus através da sua vida, e isso é mais do que um chamado, é um testemunho de que sim, é possível ser resposta mesmo em meio à batalha. Porque quem foi escolhida foi separada para isso. Ser canal de cura, ainda que esteja em processo. Ser voz de esperança, mesmo enquanto ainda aprende a esperar. Ser sinal de Deus, mesmo em meio ao silêncio do mundo. Sétimo sinal. O Espírito Santo testifica dentro de você. A marca invisível da escolha divina, nem sempre a confirmação de que você foi escolhida vem de fora. Na verdade, o que é mais verdadeiro sobre você quase nunca será validado pelas vozes do mundo. Há algo mais profundo, mais silencioso, mais íntimo. Algo que queima por dentro quando tudo à sua volta parece frio. É uma convicção que não pode ser explicada, mas também não pode ser ignorada. É como um selo invisível, uma marca espiritual que pulsa em sua alma, mesmo nos dias mais escuros. Esse é o testemunho do Espírito Santo, e quando ele fala ao seu espírito, nenhuma outra voz pode calar. A mulher escolhida por Deus pode passar por fases de dúvida, de silêncio, de cansaço, mas dentro dela há algo que permanece de pé. Mesmo quando a mente não entende,
O Espírito sabe. Mesmo quando o coração está ferido, a essência permanece convicta. Isso não é força emocional, não é pensamento positivo, é uma certeza que vem de Deus. Romanos 8,16 nos lembra que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra não é poesia, é uma realidade espiritual que sustenta a identidade de quem foi marcada pelo céu. Você pode até se esquecer de quem é, pode até pensar que não é digna, que já falhou demais, que não está à altura, mas o Espírito Santo permanece dentro de você como um lembrete constante daquilo que Deus já determinou. Ele não é um visitante ocasional, ele é presença permanente. Ele não depende das suas emoções para confirmar o que ele mesmo já selou. E quando você se cala, ele ainda fala. Quando você não sente, ele ainda permanece. Quando tudo parece duvidoso, ele ainda testifica. Esse testemunho não é barulhento, ele não grita, ele sussurra, ele age nos bastidores da sua alma. Ele se revela quando você ora e sente paz sem explicação. Ele aparece quando você lê a palavra e um versículo salta do texto como se fosse escrito só para você. Ele se manifesta quando, mesmo sem forças, você sente que precisa continuar. É Ele, sempre foi, sempre será. O Espírito Santo é o selo da escolha divina sobre a sua vida. Essa marca não pode ser apagada por fracassos. Ela não desaparece quando você tropeça. Ela não se dissolve diante das acusações do inimigo, porque não foi colocada por homens, nem depende de circunstâncias. Foi Deus quem a colocou. E o que Deus sela, ninguém desfaz. A mulher escolhida pode até passar por vales profundos, mas o testemunho dentro dela permanece aceso. Pode estar em silêncio por fora, mas por dentro ela sabe, foi chamada para algo maior. É por isso que você não consegue se conformar com pouco. É por isso que você sente um incômodo espiritual quando tenta viver uma vida comum. É por isso que mesmo quando tudo em você diz que é hora de desistir, algo dentro de você te empurra para continuar. Isso não é apenas resiliência, é o Espírito dizendo, eu estou aqui e você é minha. Esse fogo que não se apaga no seu interior, essa sensibilidade que aumenta quando você está longe da presença de Deus, esse desejo de voltar, de recomeçar, de tentar outra vez, tudo isso é sinal de que você foi marcada, de que o Espírito de Deus habita em você. E ele não se cala, ele não recua, ele não desiste, mesmo quando ninguém mais acredita. Mesmo quando você é esquecida por todos, mesmo quando parece que sua história não vai se cumprir. O Espírito Santo continua sussurrando verdades ao seu coração. Ele continua te lembrando do que você é, do que você carrega, do propósito que ainda está em andamento. Ele testifica que você pertence, que você foi separada, que você foi chamada. Você não precisa buscar sinais externos quando o maior sinal está dentro de você. Quando o Espírito habita, a confirmação já foi dada. Ainda que o mundo diga o contrário, ainda que o tempo pareça longo demais, ainda que as promessas pareçam distantes, a certeza está firmada não nas suas emoções, mas na voz dele dentro de você. Essa é a diferença entre viver por vista e viver por fé. Quem vive por vista precisa de provas, precisa de palmas, de aceitação, de portas abertas. Mas quem vive por fé ouve uma única voz. E ela é suficiente. O Espírito testifica com seu Espírito, e esse testemunho é mais forte do que qualquer opinião, qualquer circunstância, qualquer queda. Esse testemunho, quando aceito, gera liberdade. Liberdade de não ter que provar nada para ninguém. Liberdade de caminhar com passos firmes, mesmo sem garantias externas. Liberdade de permanecer fiel, mesmo sem reconhecimento. Porque quem tem o Espírito como testemunha, já tem o céu como respaldo. O mundo pode não entender essa segurança. Pode até te chamar de louca, de exagerada, de radical.
Mas quem foi marcada pelo Espírito nunca mais consegue se moldar aos padrões do mundo, porque foi tocada por algo que o mundo não conhece. Carrega um som que o mundo não ouve, vive por uma palavra que o mundo não reconhece. E isso é graça, isso é identidade, isso é a marca invisível da escolha divina. Esse é o sétimo sinal, o mais íntimo, o mais poderoso, o mais silencioso, mas também o mais duradouro. Porque quando tudo mais falhar, quando tudo mais acabar, quando todos os sinais externos forem removidos, esse ainda estará aí. O Espírito ainda estará dentro de você, confirmando, sustentando, lembrando e guiando. Você pode até pensar que já perdeu demais, que já passou tempo demais, que errou demais, mas o Espírito de Deus não abandona quem Ele mesmo escolheu. Ele continua te chamando, continua te lembrando, continua operando dentro de você. Não espere por validação humana para aceitar aquilo que o céu já decretou. Não duvide da marca que você carrega só porque outros não conseguem enxergá-la. O Espírito Santo não precisa da permissão de ninguém para habitar em você. Ele já te escolheu. E quando ele habita, ele também confirma. O silêncio de Deus não é ausência, é amadurecimento. É nesse tempo em que você aprende a confiar mais na voz interior do que nas vozes ao redor. A mulher que foi marcada pelo Espírito aprende a caminhar pela certeza que vem de dentro, mesmo que por fora tudo pareça em desacordo. Essa certeza é sutil, mas firme. Ela não se impõe, mas também não se retira. Ela se mantém, ela se renova, ela sustenta, porque não é humana, é divina. E é por isso que você continua, mesmo sem compreender. Mesmo sem aplausos, mesmo sem recompensas imediatas. Você continua porque há uma voz dentro de você dizendo: você foi escolhida, você é minha, e eu estou contigo até o fim. Isso basta, isso é suficiente, isso é a marca invisível da escolha divina, e ninguém pode apagá-la. Que o Espírito Santo confirme em seu coração hoje e sempre que você é uma mulher escolhida por Deus. Que a graça te sustente, que a fé te levante e que sua vida continue sendo resposta para muitos. Que a paz que excede todo entendimento guarde sua mente e seu espírito e que você jamais duvide da marca divina que carrega. Em nome de Jesus, amém.